Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e que não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Grande Júlio, tudo certo? Tudo certo, cara, tudo beleza? Como é que tá essa nossa Porto Alegre? Cara, tu sempre pergunta a mesma coisa. Tu sabe que não aconteceu nada. Segue sócia, como sempre. Bem-vindo, Fabrício Sanfelice. Valeu, obrigado, Júlio. São Paulo tá maravilhosa, viu? Só pra tirar a febre. Algo tem que estar bom nesse Brasil, né? Porque eu não vou dizer que Brasília tá maravilhoso, né? O Brasil que deu certo. Exato. O Brasil que foi concentrado por Getúlio Vargas, mas deu certo. Quem é Fabrício Sanfelice, né? Para quem nunca ouviu falar nele, Fabrício Sanfelice é sócio e Chief Strategy Officer da Mutual Empréstimos, P2P, P2P. Atua ainda como investidor anjo e membro do Conselho Executivo da Rede Students for Liberty, o SFL, pós-graduado na Georgetown University em Liderança e Competitividade para a América Latina. Foi alumnus do ano 2019 do Students for Liberty International e Chief Marketing Officer da Fintech de criptomoedas Atlas Quantum, levando a empresa para mais de 250 mil usuários e 10 países. Que tal, hein, Sanfelice? Baita currículo, velho. Muito obrigado por estar conosco. Não, eu que agradeço, cara. Prazer estar falando com mais libertários. Peraí, mas, ô Fabrício, nesse currículo, tá certo, cara, é mini bio que a gente pede, né? Mas, tipo, nesse currículo não tem nenhuma menção à República de Santa Maria, o vulgo Clube Farroupilha, que é a tua origem, raiz, tu e vários outros aí que emigraram dessa cidade pra tentar liberar o Brasil. Não botou nada cara, deles. O Farroupilha é a base de tudo, cara. Farroupilha é a base de tudo, cara. Vocês são uma gangue, muito cara. conhecido na região sul, né, cara? Vocês são muito globais, né? São muito globais. Não, mas na verdade, o Farroupilha basicamente me formou. Se não fosse por ele, eu acho que não teria nenhuma dessas linhas aí que estão do currículo. Então, fazendo a devida menção, fui um dos fundadores do Clube Farroupilha e ele que me abriu uma porrada de portas aí pra ter o resto do currículo inteiro. Mas o Fux, ele quis te deixar numa situação meio constrangedora, mas ele não fez isso com o Gianluca Lorenzon. O Gianluca Lorenzon veio aqui, na mini bio dele ele não botou o Farroupilha, e o Fux não fez isso com o Gianluca. Logo, Jean. Eu convivi com o Sanfelice pelo Farroupilha, né? E daí o Gianluca não foi, ele já era do Mises quando eu conheci ele, eu acho. Mas de qualquer maneira, não, eu ia falar, o Farroupilha é realmente um clube espetacular, é inspiração, eu acho, para muitos clubes liberais pro Brasil todo, porque saíram de lá pessoas realmente brilhantes, que nem o próprio Fabrício, que estão realmente, olha, estão mudando muita coisa, né? Hoje no trabalho, por exemplo, a gente estava discutindo lá a MP da Liberdade Econômica, que é justamente o trabalho o maior do Gianluca, que também é egresso do Clube Farroupilha. Então, essa tecnologia desse clube que vocês fizeram aí de formar tanta gente boa, é realmente impressionante. É realmente único, eu diria, no Brasil, para um clube assim, liberal. Valeu. E além disso, tem o deputado estadual, né? O Giuseppe, isso, né? Cara, é um negócio... O Rafael Dalmolin, que é o... Eu não sei qual é o cargo do Mises Brasil. Operações do Mises. Uhum. E muitos outros. Eu acho que teve muita gente formada direto e muita gente formada indiretamente. Eu acho que a gente ajudou muita gente que passou lá pelo clube a fundar outros clubes fora de Santa Maria. Então, acho que o trabalho foi se espraiando. Muito bom. Que, como diria o Lívio Dutra, foi se espraiando. Mas, Felice, vamos, dentro dessa tua mini bio, tu fala sobre essa tua atual experiência, que tu tá como Strategy Officer da Mutual Empréstimos P2P. Conta um pouco pra gente como é que se faz empréstimos P2P, como é que é possível isso? Fazer empréstimo P2P. Peraí, desculpa, explica o que é P2P para quem não sabe. Vamos começar do começo, né? Basicamente, Peer-to-Peer é entre pontos. Basicamente, no nosso mercado é entre uma pessoa e outra pessoa. Então, o que até então poderia ser encarado como uma exceção à legislação brasileira, né? A gente conseguiu originar e oficializar de uma maneira legal que pessoas possam emprestar dinheiro diretamente para outras pessoas, né? De uma forma habitual, de uma maneira que isso se torne, para quem empresta dinheiro, um investimento, e
para quem recebe o dinheiro uma facilidade de recorrer a empréstimos fora do ambiente tradicional de banco. Mas basicamente, cara, até a ideia é muito legal ouvir essa história, porque eu me juntei à Mutual mais recentemente, ela já tem um pouco mais de tempo de história, tem aí já uns 3 anos de história, mas o meu sócio, o Leonardo Rebitti, que é o CEO, ele surgiu com a ideia da Mutual quando ele precisou de um empréstimo justamente para o parto da filha dele, e ele queria fazer particular, queria fazer num bom hospital. Na época ele pediu um valor X lá, e o banco não aceitou. E o banco não aceitou e também não disse porque tinha negado o empréstimo para ele. E nessa vontade de chegar até encontrar uma solução para conseguir realizar o parto, né, ele foi recorrer aos colegas de trabalho dele, e um dos colegas de trabalho aceitou, né, falou, cara, eu te empresto o dinheiro, e veio para ele com um contrato de mútuo. Então, até daí que surgiu o nome da Mutual, né, porque na época a gente trabalhava fazendo essas operações com um contrato de mútuo. E ao longo aí do tempo que a Mutual existe, isso foi mudando, a gente foi conversando com legisladores também, até a gente montar uma operação um pouco mais robusta. Então surgiu muito desse modelo e também muito do que a gente vê lá fora, né? Depois a gente descobriu que esse modelo já existia fora do Brasil, começou nos Estados Unidos com a Lending Club, que é hoje uma das maiores, se não a maior empresa de empréstimos peer-to-peer do mundo, com um valor de mercado já maior de 6 bilhões de dólares, capital aberto na bolsa e tudo mais. Mas é uma coisa relativamente nova, aí veio de 2006, 2007 para cá, e ficou muito concentrada em Estados Unidos e Europa, e a gente foi um dos primeiros a fazer aqui no Brasil. Mas me tira uma dúvida, assim, vocês estão entrando numa nova tendência, pegar uma solução via uma startup, via um produto completamente tecnológico, via plataforma tecnológica, mas antes, no mundo real, isso já existia, né? Tipo, antes, eu não estou dizendo antes de existir a empresa, particularmente, mas antes, na época dos nossos pais, dos nossos avós, isso era uma coisa bastante normal, né? Isso é uma coisa humana, praticamente. Uma pessoa que tem poupança emprestar para alguém que está precisando de crédito em um determinado momento, não? Perfeito, não, perfeito. Isso daí já é uma figura que existe há muito tempo, até por isso que existe o contrato de mútuo. Só que uma das particularidades disso daí é que tu não pode, pela legislação brasileira, fazer isso de maneira frequente e regular, vamos dizer assim. Senão tu acabava caindo na lei de agiotagem. Tu era considerado um agiota se tu fizesse de uma maneira frequente esses empréstimos. Então, existia sim a possibilidade, mas vamos lá, tu não poderia ter uma carteira de empréstimos, tu não poderia ajudar, se não me engano, mais do que 4 ou 5 pessoas durante o ano, que daí tinha uma limitação, que de fato acabava encaixando as pessoas nessa situação, né? Então, sim, já era uma coisa que existia, eu acho que isso é muito frequente, inclusive dentro das famílias, né? Geralmente o pai empresta pro filho, depois paga em 40 anos, esse tipo de coisa, mas fora desse ambiente tu poderia fazer, e eu acho que era até bem comum, mas a legislação também ao mesmo tempo proibia, né, se tu fazer isso de maneira recorrente. Ou seja, o Estado entrou, fez uma proibição e isso gera uma oportunidade de negócio escalável maior, né? Obviamente muito mais do que qualquer pessoa individualmente poderia fazer. Até já tinha visto isso uma vez, se não me engano tem uma limitação que é considerada a jurisprudência da STJ quanto a o que é considerado crime de agiotagem, é tu cobrar mais de que 1% ao mês, né? Eu não sabia que tinha limitação de pessoas. Exato. Também, mas... Tu tem que respeitar a lei da usura, inclusive. Tem se não me engano, hoje a questão é... Lei da usura. Como é que funciona isso? Meu Deus do céu. Tem um valor ali, se não me engano, 2% ao mês, tá? Que daí não poderia cobrar juros acima disso. Então, imagina como é que é tu emprestar para uma pessoa e tu não poder nem fazer, vamos lá, uma análise de risco mais criteriosa, né? Tu fica limitado a analisar ela simplesmente pelo olho do que o legislador impôs. Ou seja, o máximo é de 2%, não importa se a pessoa tem 90% de chance de te pagar ou 5%. O máximo que tu poderia cobrar era a mesma coisa. E se tu coloca até taxas de juros aí hoje praticadas no Brasil e também a taxa de inadimplência do país, estaria incorrendo num grande risco de perder teu capital, né? Claro que tem a questão de tu emprestar para alguém que tu conhece, que tu confia, mas né, tu fica limitado àquele percentual. Mas dentro dessa plataforma da Mutual, eu escolho para quem eu vou fazer o meu empréstimo, eu na ponta que tô com dinheiro sobrando, ou eu boto no bolo e do bolo o meu dinheiro vai ser para um empréstimo? Hoje existe das duas maneiras, né? Até para explicar um pouco isso, apesar de a gente fazer toda essa operação, a gente opera hoje como correspondente bancário e utilizando uma financeira para fazer toda a geração dos documentos da CCB, né? Que é a Cédula de Crédito Bancário, que é quem regulamenta de fato essa operação de empréstimo, né? Então a gente faz todo esse processo por trás do que o cliente vê, ou seja, no caso ele vê um marketplace
marketplace, né? Ele vê um local onde tem diversos tomadores de empréstimo, diversas pessoas com análise de crédito diferente, com perfis diferentes, e ele pode selecionar dentro desse marketplace nosso para quem ele quer emprestar. Então, hoje a gente opera ainda na maneira 1 para 1, né? Que a gente chama que é, tu só pode emprestar para uma outra pessoa. Mas, tu até falou, né, de colocar dentro de um grande bolo. Isso daí, a partir do mês que vem, a gente também já vai estar trabalhando, que é o que a gente chama de fatiamento, que é justamente o cara poder, tu selecionar o teu perfil, ou seja, tu pode querer emprestar só para libertários lá dentro da plataforma. Se a gente colocar essa função, tu vai montar a tua carteira de empréstimos, né? Dá pra ter a carteira do Tapa? Dá pra ter a carteira do Tapa. ainda não, mas futuramente vai ter. Em questão de alguns meses, tu vai poder montar tua própria carteira ali de empréstimos. De apoiadores do Tapa. Exatamente. E isso vem justamente pela questão, a gente acredita muito na formação de comunidade, né? Então, tu poder procurar pessoas para emprestar dinheiro que tu se identifica com as dores delas, com as necessidades, seja o cara pagar o IPVA do carro, seja fazer o casamento, seja investir no próprio negócio. Então, a gente quer realmente dar essa oportunidade. E até puxando ainda um pouco pro lado liberal disso tudo, se tu olha hoje a situação de mercado de crédito brasileiro, ela é bem complicada. A gente tem aí 5 dos principais bancos com 80%, quase 85%, 90% de toda a concentração está na mão deles, e o resto da população fica refém de usar esses serviços. E até pouco tempo, até a questão de alguns meses, pouco menos de um ano, ainda era proibido, né, de uma certa maneira, tu conseguir fornecer serviços financeiros fora desse sistema 100% centralizado. Então, a gente, e assim como outras fintechs, a gente está trabalhando numa questão de tirar um pouco essa concentração do lado do banco e distribuir, né, que as pessoas possam emprestar dinheiro para as outras, que era um trabalho exclusivo de banco, de financeira, e elas terem a maior parte da rentabilidade de volta, porque tu olha ali um banco, tu vai deixar o dinheiro com ele, para quanto muito ele te pagar 100% do CDI. Olha, chorando muito, eu conheço poucos bancos grandes que estão dispostos a pagar isso daí para ti pelo teu dinheiro parado, e eles emprestam esse teu mesmo dinheiro a 5%, 6% ao mês. Então a gente está trabalhando ali bem numa guerra de combate ao spread bancário, para que tu, como investidor, deixe o teu dinheiro rendendo e seja o maior beneficiário, né, da rentabilidade dele, não necessariamente o banco. Cara, que interessante. Tá, e eu como um investidor, eu consigo botar um dinheiro em um cara que tá com um risco maior? Os caras que tomam esse crédito, eles têm faixas diferentes de taxas que eles estão pagando? Como é que funciona? A gente trabalha com todo o território brasileiro praticamente, então tu vai encontrar pessoas de diferentes perfis, né? Então a gente vai ter desde o perfil D de risco, por exemplo, até o perfil A+. Ou seja, elas recebem uma precificação de juros diferente e elas também têm um risco diferente. Então, quanto maior a possibilidade dessa pessoa pagar, que a gente faz uma análise de tanto olhando para o passado quanto preditivamente tentando inferir um pouco sobre o futuro, a gente olha para isso e a gente dá uma taxa de juros e, no caso, pela visão do investidor, uma taxa de retorno de acordo com o risco daquele tomador. Então, tu pode escolher se tu quer tomar mais risco, emprestar para pessoas com um score mais prejudicado, mas que paguem com juros um pouco maior, ou se tu gostaria de emprestar para pessoas, né, que têm uma possibilidade maior de pagamento e que têm um risco menor e também vão pagar juros menores, né? Mas então, Fabrício, eu me pergunto o seguinte, eu, pessoa física, eu fiz um empréstimo, então, através de vocês para essa outra pessoa. Depois eu recebi de volta esse recurso, né, com juros. Eu vou pagar o quê? 30% de imposto de renda sobre isso? Como é que funciona a cobrança de impostos em cima desse negócio? Tu vai trabalhar com um carnê-leão nessa figura, então tu vai mês a mês ali junto com aluguéis e mais alguns outros bens, tu vai fazer a declaração e vai pagar os impostos de acordo com aquela faixa. Então tu vai começar em 15%. E me diz uma coisa em relação à inadimplência, né, então, dessas pessoas. Como é que funciona o controle da inadimplência, o controle, basicamente, desses clientes que não pagam? O que é feito por parte da Mutual para garantir um mínimo de diminuição de risco? Ou você só faz um credit score, assim, e expõe? Não. A gente é full service, no caso, né? Então a gente faz desde a captação do cliente no mercado, ou seja, a gente vai lá buscar o tomador, isso daí é a maior parte de marketing digital, e como a gente é um app, né? Então o tomador vai fazer tudo ali pela palma da mão mesmo. A gente faz a atração dele, faz a classificação, faz a análise de crédito, disponibiliza ele no marketplace, tu vai investir. Se esse cara não te pagar, a gente faz todo o processo de cobrança extrajudicial amigável, então a gente já utiliza tudo que dá para utilizar de push, notificação, SMS, e-mail, para cobrar esse devedor. E a gente negativa ele após 30 dias, após 90 dias a gente dá a opção de entrar com processo judicial. Então todo o processo a gente faz, né? Claro, quem tá no risco é o investidor, é que é a pessoa que colocou seu capital, né? Mas a gente faz todo o
trabalho possível para minimizar isso. Então a gente trabalha muito forte na parte de análise de crédito, e essa é uma das vantagens da gente ser fintech e ser mobile, né? Tá no celular. A gente consegue ter acesso a dados através do celular que a gente utiliza na análise de crédito, que são muito úteis, né? De fato, a gente consegue ir um pouco mais fundo nas percepções sobre a pessoa, justamente utilizando esses metadados e tudo mais que a gente utiliza hoje para análise de crédito. Então a gente tenta entregar uma experiência um pouco melhor nesse sentido, até porque a gente tem uma teoria, e puxando até pro lado de futurologia, que eu sei que é um dos assuntos que a gente quer falar aí, a gente acredita muito que o futuro vai ter muito menos propriedade. Então, a gente não vê muito sentido em trabalhar, por exemplo, nossos empréstimos hoje são sem garantia. Aí, por que isso? No futuro, a gente não vê a minha geração, a nossa geração, chegando aos 40 anos, talvez tendo uma casa, talvez tendo um carro próprio. Todo o resto do mundo, a gente já vê uma migração. Claro que isso é um processo de transição longo, mas a gente já vê uma migração para as pessoas terem menos propriedades e mais coisas compartilhadas. Então, o que elas têm a oferecer hoje? É muita informação. Então, a gente tem que se tornar, e a gente é especialista em analisar as informações não óbvias. Então, a gente não está analisando um carro, a gente não está analisando uma casa. A gente está analisando todo o contexto de vida da pessoa para ver se faz sentido ela tomar um empréstimo ou não, e se ela tomar, qual que é o juro que ela vai receber, com base numa série de análises sociais ali que a gente faz. Então, é um modelo diferente que a gente acredita que vai ser o futuro. E vocês têm um mercado aí que se continua, enfim, é potencialmente revolucionário isso, porque vocês estão saindo fora do sistema financeiro tradicional, vocês querem, na verdade, quebrar os bancos. Dá para falar isso publicamente? Não, cara, é assim, ó, acho que cada um no seu quadrado, né? Tem os Claro. trabalhos deles ali, e foram instituições que se tornaram gigantes e dinossauros porque faziam um pouco de tudo. Mas eu acho que a gente tá na época de especialização. Se tu olha pro mercado americano, para cada função que um banco tinha nos Estados Unidos, hoje existe uma fintech fazendo exatamente aquilo, só que de uma maneira muito especializada e muito bem feita. Então, o banco emitia cartão de crédito, dava empréstimo, te comprava um terreno, tinha agência e tudo mais. Então, hoje tu vê fintechs desmembrando esse hall inteiro de serviços, desde desconto de duplicata, desde empréstimos, desde cartão de crédito, e oferecendo isso como serviço de uma maneira muito, muito focada. Então, eu acho que a gente não vai quebrar os bancos aí, mas se a gente seguir o ritmo dos Estados Unidos, a gente vai roubar pelo menos 40% do market share deles, que já é o que acontece lá, principalmente no tocante a crédito e empréstimos. Porque 40%? Bah. quase 40% hoje é originado através de fintechs. Então, se tu olha aí, cara, deve ter sido uma mordida que doeu bastante no bolso de alguns bancos americanos, e que a gente sabe que o Brasil acaba sempre replicando o que acontece na América do Norte, o que acontece na Europa. Então, acho que é um movimento que a gente pode esperar aqui no Brasil, com certeza. A gente já tá vendo, a gente já tem algumas outras empresas roubando um pouquinho do market share dos cartões de crédito, das maquininhas, e a gente tá começando a roubar nos empréstimos. Mas tu acha que eles vão reagir de alguma forma, que eles vão diminuir, eles vão tentar granular, ou eles não vão ter braço para alcançar o que vocês estão fazendo? Eu acho que eles têm que entrar na luta com a gente disso daí, porque a guerra da Mutual, até a gente fala, não é contra banco. A nossa guerra é contra o spread bancário. Então a gente está lutando ali para precificar os juros da maneira mais justa possível, de não fazer o bom pagador pagar pelo mal, porque hoje muito do que acontece da taxa de juros é que jogam todo mundo no mesmo balaio, aumentam a taxa de juros para a pessoa que sabe que vai pagar os juros, ou seja, tem informação suficiente para prever que esse daqui é um bom pagador, e para compensar pelo mau pagador, aumenta a taxa de juros dele, então ele vai acabar pagando mais para compensar o que não paga. Então a gente quer acabar com essa máquina maligna, né, de geração de problemas, geração de spread, e focar justamente em conseguir precificar de uma maneira tão perfeita os juros que toda essa questão dos juros brasileiros acabe diminuindo. A pessoa correta receba o melhor crédito possível, né, para não ter essa generalização. Então eu acredito que os bancos e grandes instituições financeiras vão ter que se especializar e vão ter que entrar nessa briga. Então acho que é um movimento que a gente vai ver aí. Eu acho que já tem até alguns bancos fazendo algumas manobras dessa, de oferecendo créditos a valores mais baixos para mulheres empreendedoras e tudo mais. Acho que é um teste de ver se cola para eles começarem uma migração. Então, nosso papel aí é incomodar ao ponto que eles tomem uma reação que seja benéfica à população. E o cadastro positivo vai ajudar vocês bastante, né? Essa nova regra aí. Cara, a gente acredita que sim, porque, de fato, informações que, na verdade, são dos usuários, mas que ficam em posse dos bancos, né? Ficam em posse dos bancos, das financeiras, de quem tem essa informação. Com a abertura disso, cara, vai ser muito mais interessante da gente conseguir aprofundar e analisar uma informação que a gente não teria antes. Tu ia pedir um crédito no Banco do Brasil, tu só é analisado pelo teu histórico de crédito lá, ou no Serasa SPC, e só analisam a parte ruim da tua vida.
a parte boa ninguém olhava, né? Então tu só era prejudicado na análise de crédito, não era bonificado. E isso é inclusive uma das coisas que a gente trabalha muito dentro da Mutual, que é como que a gente pode bonificar a pessoa que é um bom pagador, como a gente pode bonificar a pessoa que tem um bom histórico, como que a gente pode estimular ela a se manter dessa maneira. Então vai ajudar com certeza e abre umas portas aí para talvez outros movimentos nesse sentido. Mas expliquem para quem não conhece, tipo eu, que não acompanhou nada desse cadastro positivo, expliquem mais detalhes o que mudou em relação a isso. Tipo, agora as informações do bom pagador estão disponibilizadas publicamente? Bom, o cadastro positivo, para quem não entende muito, e acho que é bom ter uma melhor clarificação em cima disso, é que a gente sempre é analisado, principalmente no histórico bancário, pelo lado ruim. Então, muito da tua análise de crédito é construída em cima do que tu deixou de fazer e não das informações boas. As informações positivas, de fato, essa lista de bons pagadores, elas ficavam restritas a quem? Ficava restrito ao banco que possuía esses parâmetros, né? Então ele indicava, ele tinha sua própria política interna, ele sabia quem era, e se essa pessoa quisesse pegar um empréstimo em alguma outra instituição, ela acabava não conseguindo, porque o histórico dela naquela instituição não existia, ou era simplesmente negativo. De uma maneira geral, com o cadastro positivo, essa informação circula mais fácil entre as instituições e também com o advento do Open Bank, eu vou conseguir acessar bancos de dados de diversas instituições. Eu consigo puxar uma verdade melhor sobre ti. Porque em algum momento do teu passado, tu pode ter se tornado inadimplente no Banco do Brasil e tu pagou aquela dívida com atraso e, sei lá, por N motivos, tu é classificado como ruim. E quando alguém vai buscar teu score de crédito, aquele peso da nota no Banco do Brasil, por exemplo, impactava muito o teu score e tu acabava sendo negativamente avaliado. Então, com Open Bank, cadastro positivo, essa informação circula mais fácil e permite que outras instituições tenham acesso ao dado que, na verdade, é do tomador. Então, isso que é o mais importante, eu acho, que é a propriedade da informação, ela não é do banco, ela é do usuário. E muitas vezes ele não consegue deletar aquela informação porque o registro disso daí ficava com a instituição financeira, né? Então, tu devolve um pouco do controle da sua própria informação para o usuário, para ele poder utilizar isso e algumas outras instituições conseguir uma avaliação melhor através disso. Legal. É interessante isso, porque eu tava pensando, será que é da pessoa e isso é do banco? Mas na verdade a informação é da pessoa mesmo, se ela é um bom pagador. E daí o que tu teria que fazer para demonstrar que tu é um bom pagador? Tem que reunir todos os pagamentos que tu fez e levar pro outro banco e provar. É que nem a informação é dos dois. Médico, a informação né? é dos dois. Tem essa parte, né, da informação ser dos dois, mas possivelmente se tu chegar hoje na tua agência bancária e pedir assim, cara, quero um empréstimo, ele vai te dizer 7,5% ao mês. Aí tu vai perguntar por quê? Ela vai dizer, não posso falar. Tá aqui é o teu histórico, entende? Tu não consegue ter acesso. Pô, como é que a informação é tua? Tipo, minhas transações financeiras, são as minhas movimentações, é o meu histórico de uso do teu serviço e eu não posso ter acesso. Ou se eu tenho acesso de uma forma muito velada, de uma forma muito mascarada, e se for positivo, se eu tiver um bom histórico de crédito aqui, eu não posso utilizar esse mesmo para checar lá no banco laranja, no banco vermelho e ver qual deles me oferece uma taxa melhor, entende? Então, embora de fato tu tenha construído aquele histórico em cima de um banco lá, acaba não sendo muito tua. Eu acho que esse é uma parte ali que com certeza está nos termos e condições do banco quando tu abre tua conta, mas que precisa ser um pouquinho levemente revista, né? Para que o usuário tenha um pouco mais de controle em cima disso. Interessantíssimo isso. Eu me lembro quando eu morei nos Estados Unidos, a gente não conseguia fazer um telefone pós-pago porque a gente não tinha credit score, né? Tu era obrigado a fazer um pré-pago. Daí tinha um amigo meu que morava lá, que tinha uma renda absurda, o cara recém tinha chegado lá, ele era brasileiro, e tinha uma renda altíssima, só que a renda dele não comprovava, não fazia o credit score dele subir. Ele deu um jeito de pegar um empréstimo num banco de um valor extremamente baixo, só para ele ir pagando as parcelas, e com o pagamento das parcelas ir surgindo o credit score para ele poder ter um telefone pós-pago, velho. É um negócio extremamente louco o jeito que funciona o credit score, né? Mas para quem tá dentro de uma sociedade, e não ele é muito bom. E não transparente, porque isso que é um dos problemas, é uma das coisas que a gente trabalha muito para tentar reduzir. Embora ainda esteja longe do que a gente considera ideal dentro da nossa própria plataforma, o que a gente quer trabalhar é com dar mais transparência para isso, né? Hoje, nos Estados Unidos, principalmente, tu vai lá, tu vai ver algumas empresas que o trabalho delas é te ajudar a ter um bom credit score, né? Então, isso no Brasil ainda não é bem uma realidade, porque não era uma preocupação, né? O mal pagador, ou a pessoa com crédito aí ruim, mas que seja bom pagador, com score ruim, mas que seja um bom pagador, dá muito dinheiro. Então, eu acredito que faltava muito interesse em avaliar esse cara decentemente, né? Acho que com um pouquinho mais de transparência que a gente vai jogando aí pouco a pouco para dentro do mercado, vai obrigando as instituições a melhorar essa análise.
Com o tempo, todos os teus pagamentos diários acabam indo para isso, né? A conta de luz, a conta do telefone, o aluguel, tudo vai fazer parte do teu perfil de gasto e perfil de comportamento e inadimplência, né? Isso é genial, cara. É uma coisa extremamente, parece meio que banal, assim, é uma coisa meio óbvia, é interessante de saber qual é o comportamento do cara, mas no Brasil isso não tem incentivo suficiente para que ande, né? Até então. Aparentemente agora vai andar isso aí, né? Eu acredito que ainda vai ter um bom tempo de adaptação em cima disso daí. Eu duvido muito, tem o tempo aí de implementação, se não me engano, tem mais de um ano pela frente aí para entrar o Open Bank, cadastro positivo, mas conhecendo o sistema de infraestrutura tecnológica de instituição financeira mais tradicional, eu chutaria que em 2 anos o pessoal não vai estar pronto para estar fornecendo essas informações. Então vai ter um tempo aí que vai ser uma briga feia de Banco Central tentando pressionar essas instituições a se adaptarem. Pô, que coisa boa é essa que a Câmara dos Deputados e os senadores fizeram pro país. Eu nunca falei essa frase nesse programa. Chegamos. Maravilha! Cara, olha só. Eu tenho falado isso com uma certa frequência que eu tô até com medo, cara. Não dá pra falar isso. Eu tive num outro podcast do Instituto Mises e eu falei, cara, o Banco Central fez uma coisa muito boa. Que foi... E o cara assim, como assim? Eu falei, cara, fez de fato a regulamentação aí para SEP, para as fintechs, o que está surgindo agora, pelo menos as discussões, tá mostrando uma boa vontade de fato, não desregulamentar, mas tipo, abrir a legislação em cima disso, né? Então, cara, isso eu fiquei impressionado, porque eu vim do mercado do cripto não regulado, em que do what you want, claro, dentro da lei, mas é tipo muito mais aberto, para um mercado extremamente regulado, e eu acho que eu cheguei no momento certo, porque de fato tá tendo uma boa vontade de criar boas práticas, de tirar um pouco a concentração desse mercado, de dar uma forçada nos big players a fazer um jogo mais limpo. Então eu acho que isso é louvável, cara. Compartilho da tua surpresa em fazer esse tipo de comentário. Queridos ouvintes do Tapa, dos mesmos donos da CapRate, temos a CapTable, que são nossos patrocinadores desde o início desse podcast. A CapTable é a plataforma de investimentos em startups da Startse. Pois então, agora está chegando a hora da empresa lançar suas primeiras startups em alguns dias. Para receber as primeiras ofertas da empresa, entre no site deles, inscreva o seu e-mail e seja um dos primeiros a investir em startups que podem se tornar exponenciais. O site é www.captable.com.br. Se escreve CapTable, C-A-P-Table, ou via site do Tapa que tem o link pronto para acessar. Eu já escrevi o meu e-mail, e você? Embora esses big players estejam aparentemente deixando que tudo isso aconteça, os caras estão perdendo uma fatia absurda, né? Um poder, uma massa de legisladores e legislações que eles capturaram com o passar das décadas, que agora eles estão perdendo. Mas eu não sei o que está acontecendo ao ponto deles estar deixando outros surgirem, né? Porque até então eles não deixavam. Mas aparentemente existe um movimento cultural que desceu no Brasil nos últimos 5 anos, assim, que eles não estão tendo muita força de barrar isso, né? Eles estão tendo que deixar que a coisa ocorra. E eles estão se adaptando a isso, né? Exato. É isso? Ainda bem, né? A legislação, ela sempre se atrasa um pouco em relação à tecnologia. Né? Então, acho que um dos motores disso daí, dessa mudança, é justamente não dar tempo de pensar o what is next. Começou lançando o banco digital, aí já veio maquininha, aí já veio empréstimo peer-to-peer, aí já vem blockchain, já vem Bitcoin. Acho que a velocidade que a gente tá revolucionando o setor financeiro, que a hora que todo mundo olhou pro setor financeiro e pensou, cara, tem muita coisa para fazer aqui, eu acho que o pessoal chegou a ficar desnorteado com o tanto de evolução tecnológica que apareceu. Então, acho que não deu tempo de se adaptar, o pessoal achou melhor abrir. Então, tem uma parte da minha teoria que é isso daí, cara, porque tu vê claramente que não tem como... A tentativa de regulamentação, ela acaba vindo depois, e por mais negativo que seja, tu vê força de sindicato, de uma ou outra corporação, tá passando coisa. A gente conseguiu... Sim. Pô, tem até Uber no Brasil, cara, isso é incrível. O Uber eu nunca acreditei que ia pegar no Brasil. Cara, os caras vão proibir. Maior concentração do que os sindicatos dos taxistas aí, não, acho que quase não existe, cara. E os caras conseguirem fazer o que fizeram é incrível. Tá, mas vamos lá, tu tava falando dos bancos, Banco Central tá trazendo essa regulação. Explica um pouco dessa regulação aí que ele implementou agora para essas fintechs. Perfeito. Tem duas em específico que eu acho que atinge o nosso mercado bem diretamente, mas também abre alguma porta para alguns outros players, que no nosso caso a SEP, a SEP, Sociedade de Empréstimos entre Pessoas, e a SCP,
SCD, que é Sociedade de Crédito Direto. Então, são dois tipos de legislação que elas estão muito alinhadas com alguns movimentos que o Banco Central fez, de justamente tornar o crédito mais acessível. Com a SCP, no caso a Mutual, por exemplo, que hoje opera como uma correspondente bancário, vai poder operar como uma instituição financeira plena. Ou seja, a gente vai ter todas as credenciais para operar todo tipo de serviço financeiro a partir dali. Isso abre portas não só para a gente fazer empréstimo, mas também para ter conta digital, oferecer outros tipos de serviço, ter acesso direto ao sistema financeiro, ou seja, a gente mesmo poder buscar cadastro positivo sem depender de outras instituições, da gente buscar SCR, enfim, SPC, Serasa, consultar esses órgãos de uma maneira direta, né? Então, isso daí é um movimento muito bom, porque tira da margem, né? A gente não fica naquela questão de tu não tem um meio termo, tu se torna, de fato, um player e de uma maneira muito facilitada. Porque se tu tivesse que esperar, por exemplo, para ser um banco, né? Antes ou era uma financeira, basicamente, ou era um banco, e são duas regulações que o valor para te ter uma delas é extremamente alto. Então, é uma facilitação para que, de fato, acho que se forme um sandbox, né? Para que novas empresas comecem a tentar criar modelos de negócio mais escaláveis, mais abrangentes. É que, na verdade, isso tudo, todo esse fenômeno que está, inclusive, falando positivamente das coisas que o Banco Central está trazendo, para mim parece justamente que são os efeitos benéficos deles estarem liberalizando talvez um pouco algum lado desse mercado financeiro, que é mega restritivo por causa do Estado, né? O Estado, justamente, que nem a gente falou lá no início do episódio, que, tipo, tu é proibido de emprestar dinheiro a uma taxa de juros que tu quiser para a quantidade de pessoas que tu quiser, ou seja, tu é proibido pelo Estado de ser um banco. Tu não pode. É o mercado voltando ao seu estado normal. Isso. Exato. Não, é o parasita tirando o pé porque o hospedeiro tava meio mal. Então eu vou tirar um pouco o pé, eu não vou sugar tanto, vou deixar o cara viver um pouquinho, porque senão eu vou perder a minha principal fonte. Mas, por outro lado, eles botaram essa regulação aí que afeta outras fintechs, que é tipo, que exige uma quantidade de capital mínimo investido, que eu realmente desconheço, me comentaram. Não sei se tu conhece, São Feliz, podia explicar para nós, que é o outro lado, que eles também enfiaram, né, a goela abaixo do mercado. Exato. Na verdade, sim, algumas dessas regulações elas já exigiam, né, mas a SCP, por exemplo, que é a Sociedade de Empréstimos entre Pessoas, ela exige, se eu não estou enganado, é 1 milhão, que tu precisa deixar depositado enquanto tu tá fazendo o processo de regulamentação, né, enquanto tu tá tirando a tua licença, falando de uma maneira nada técnica. Então, isso daí é como se fosse uma garantia, né? Um seguro ali, tem que deixar aquele dinheiro de caixa para te fazer a tua operação. O que, cara, é complicado porque, 1 milhão é 1 milhão. É grana. Então, se tu tá começando agora num fundo de garagem, literalmente, tu quer colocar uma empresa, tu quer oferecer um serviço, tu vai acabar tendo duas opções, né? Ou tu vai demorar, sei lá, 1 ano a mais, 2 anos a mais para conseguir tirar isso daí, porque tu vai ter que juntar esse capital, ou tu vai começar fazendo de uma maneira irregular e tentando regularizar no meio do processo, se tu vê que dá certo. Porque esse que acho que é um dos maiores problemas disso do mercado de fintech, né, principalmente, é que a régua da regulamentação, ela é muito alta. Então, tu não pode começar, de fato, a brincar, a tentar colocar um produto no ar sem, por exemplo, uma taxa dessa. Cara, é muita grana. É muita grana. Deixar 1 milhão, claro, tem todo o argumento, não, isso daí é para proteção do investidor, é para não entrar qualquer um querendo fazer serviço, tudo mais. Mas, na verdade, é isso que a gente quer. Eu acho que o interessante é que qualquer um pudesse fazer serviço e que o mercado escolhesse quem fica e quem sai, né? Isso acaba atrapalhando um pouco do processo de inovação, porque tu coloca a régua muito alta, tu mata a galera que tem pouca cancha para começar. Como a gente já tá operando há mais tempo, a gente fez, inclusive, uma captação específica para conseguir dar entrada nessa licença, né? Sim. Não, o que eu ia comentar, porque tu falou, as pessoas, quem não é familiarizado, talvez com, enfim, liberalismo, os princípios e tal, qual é o negócio ruim de tu exigir sei lá, 1 milhão de reais para servir de seguro caso a instituição fale, né? É que, na verdade, o criminoso, o cara que tá intencionado de dar um golpe, ele já tá operando independentemente da lei existir. Eu conheço dois casos. Eu tava viajando pelo interior do estado do Rio Grande do Sul e, realmente, os caras que caíram na operação Pirâmide, sei lá qual é o nome que a Polícia Federal deu, que eram basicamente as pessoas que viajaram o estado aí oferecendo rentabilidade de investimentos em Bitcoin de 20% ao mês, mais ou menos. 20% ao dia até, cara. Era o dia? Cara,
Era absurdo. Um monte de gente caiu no estado inteiro. E pessoas botavam 50 mil, 100 mil, 200 mil, assim, tá ligado? E por que botaram? Porque uns recebiam na hora de volta o dinheiro, né, com o reajuste, daí achavam que realmente era sério, falavam para outros e assim as pessoas foram colocando e os caras juntaram muita grana, né? E era, obviamente, uma pirâmide. Então, esses caras não precisavam do 1 milhão ali, eles estão um pouco se lixando para a regulação do Banco Central. Quem é que vai se lixar para a regulação do Banco Central? Quem tá tentando fazer um negócio honesto. Que é correto, entendeu? A regulação serve para tu impedir entrantes corretos, digamos, e ao mesmo tempo deixa aberto, né, pro criminoso e tá pouco se ligando pra lei. Não é por causa da lei que ele vai começar de qualquer maneira, ele vai estar, se não for com Bitcoin, vai ser com outra coisa, e vai nem sei se era Bitcoin ou se não era, eu acho que eles não botavam em nada, acho que era feio. Eles não colocavam, eles diziam que era, pra parecer mais original. Ou até botaram pra sumir com dinheiro de uma forma bem mais fácil, né? Exato, pode ter sido. Ô, Fux, mas tem um jeito legal de tu botar um dinheiro mensalmente que tem um retorno muito bom, né, Fux? Qual é, Fux? Conta pra nós aí. Acredito que tu tá falando do nosso Apoia-se, é isso? Esse mesmo. Nosso Apoia-se, o grupo mais livre do Telegram, segundo o Júlio, né? Um grupo sensacional também, segundo o Júlio. Fala, Júlio, o que é o nosso grupo de Telegram aí? O nosso grupo do Telegram é um grupo de Telegram composto por pessoas de todo o Brasil, composto pelos nossos apoiadores. É só entrar no nosso Apoia-se, apoia.se/Tapa da Mão Invisível, vai lá, tá o valorzinho mensal que você tem que pagar, que você vai receber o convite para entrar no nosso grupo Telegram, o grupo Telegram mais livre do Brasil, que já tá cheio de gente de tudo que é canto do Brasil. Vamos para um papo, o Sanfelice, que é o papo agora mais drogas pesadas, assim, papo que tem Quero. O Eduardo Jorge, agora entra o meme do Eduardo Jorge. 1 minuto para o comentário de Eduardo Jorge. Bom, eu não tenho nada a ver com isso. Então... Tu já falou num assunto no início ali pra gente falar sobre o futuro, que eu fiquei pensando aqui enquanto a gente tava conversando. No futuro, provavelmente, poucas pessoas terão propriedade acumulada, né? Já vai ser sharing, as pessoas vão estar compartilhando parte da sua propriedade. Mas assim, quem acumula riqueza tem propriedade. Não tem propriedade física, mas tem propriedade. Para começar esse assunto do futuro, onde vai estar a propriedade das pessoas? Não a propriedade física, onde tu mora, onde tu te transporta. Então, eu acho que principalmente toda a parte que é relativa a dinheiro, hoje já dá para dizer que nosso dinheiro quase não existe mais, né? Então a gente tem um cartão de crédito e a gente tem dígitos numa conta e que a gente não sabe se lá dentro, em algum lugar, tem papel guardado, tem lastro aquilo que a gente tem, né? O que eu acredito é que isso daí vai ser, principalmente agora tu vai olhar a questão da Libra do Facebook e criptomoedas, cara, vai estar tudo digitalizado. Acho que a máxima de tokenize everything é o que vai reger a orientação de toda a acumulação de capital. Então, hoje, se tu for pensar de uma maneira bem crua, né? Ações, elas são a tokenização de um ativo de uma companhia, né? Tá uma representação, um papelzinho lá de quanto custa uma companhia, quanto que tá negociado aquele papel e tudo mais. Então, de certa maneira, já é um token. Eu acho que isso daí tende a se tornar mais tokenizado ainda, indo para mercados internacionais de uma maneira muito fácil, ou seja, tu não tem mais bolsas como a Nasdaq ou como a Bovespa, mas sim maneiras de transacionar esses papéis através de blockchain. Então, o que tu tiver de ativo que for, por exemplo, investimento em empresas, vai estar tokenizado, vai estar em nuvem, vai estar em blockchain. E de dinheiro, cara, eu acho que segue o mesmo caminho. Segue exatamente o mesmo caminho. Embora eu seja um maximalista de Bitcoin, só exista Bitcoin para mim, eu acho que é a moeda do futuro de qualquer maneira. Eu acho que a gente vai ver um movimento de moedas privadas que vai ser muito legal de observar entre esse ano e o próximo já, cara. Acho que esse movimento da Libra, do Facebook, cara, isso é surreal. Isso é surreal. Isso é o que qualquer libertário gostaria de ver. É uma moeda privada concorrendo contra moedas estatais, e isso também vai favorecer, pelo menos na minha visão, as criptomoedas, porque bancos centrais não conseguem regulamentar o Bitcoin, embora eles consigam regulamentar uma exchange, qualquer empresa, eles não conseguem regulamentar o ativo em si, né? Então, um código ali tá circulando, tá voando. Então, acho que o que a gente vai ver dessa parte de ativos, de uma maneira geral, é tudo tokenizado, vai estar toda a tua grana, vai estar dessa maneira. Mas, Júlio, deixa eu só fazer uma pergunta pra ti, Júlio. Tu percebeu esse negócio? Nunca vi, o cara saiu de Santa Maria e agora fica falando em tokenização, cara, da economia. Cara, inacreditável. O cara se vendeu pro sistema, velho. É só se mudar pra São Paulo com esses jargão, cara. Cara, e eu, chucro de mostardas, eu quero saber o que é tokenização. Opa, perfeito.
Cara, eu tenho uma maneira de explicar isso. Parei. Desculpa te interromper. Eu nem sei se chucro é uma palavra que o resto do Brasil entende. Mas é selvagem, é criado no meio do mato. Ok. Tchê. Largou o dia pra receber. Tchê, só um pouquinho. Deixa eu seguir. Então, vamos tentar traduzir, cara. É que a gente utiliza token porque é uma palavra gringa, na verdade, né? Mas é que, quer dizer, obteve mais conotação, acho que depois de criptomoedas. Mas, cara, é basicamente tudo que é uma representação, no caso, né, um token digital é tudo que é representação de alguma coisa física em um ativo digital. Por exemplo, quando tu ia no fliperama e tu trocava R$5 por uma ficha, aquilo era uma representação daqueles R$5 que tu ia utilizar num sistema específico que era o fliperama. Então, isso é as criptomoedas e o tokenize everything, que é transformar tudo em token, tudo ter uma representação é a mesma coisa. Então, tu vai ter aí, por exemplo, se não me engano, em Porto Alegre tem uma empresa que está fazendo equity crowdfunding de imóveis, né? Esse pessoal, em pouco tempo, eles vão estar trabalhando com blockchain, se já não estão, e vão estar tokenizando um prédio. Ou seja, vão estar transformando um ativo imobiliário inteiro, um prédio de 50 andares, em um ativo digital. Vou dizer aqui, ó, essas 10 mil prédio coins equivalem a esse prédio aqui na, não sei qual avenida de Porto Alegre, não quero falar o nome e sugerir avenida ruim, mas eu acho que é exatamente isso que vai acontecer. E por que isso é positivo, né? Que eu acho que o que faz sentido explicar por que isso é positivo. Porque tu não vai ter apenas brasileiros investindo nisso, comprando esses pedaços de token. Tu vai ter pessoas de qualquer lugar do mundo podendo ter acesso a esse tipo de participação. Então, tu vai comprar um carro compartilhado, tokenizado, vai comprar uma share dele, tu vai comprar uma share de uma casa. As pessoas vão começar a vender de uma maneira geral seus ativos dessa maneira. Pelo menos é o que eu acredito. Acho que é se transformar ali um registro público de uma casa do valor de 2 milhões em um token de uma residência que tu vai poder negociar dentro de um mercado e vai poder fazer isso sem precisar necessariamente ter a propriedade inteira do bem, entende? Vai ter uma fraçãozinha ali que tu comprou porque tu acha que é interessante, então acho que é um caminho que a gente vai seguindo. Quer ficar por dentro de todas as novidades do nosso podcast? Yeah, Mr. White! Temos uma solução! Acesse nosso site tapadamãoinvisível.com.br e cadastre seu e-mail. Tá, não, entendi o que é token. Dentro da minha selvageria eu entendi o que é token. Mas olha só, sendo que no futuro, vamos viajar lá para esse futuro que eu não sei quando que é. Sendo que no futuro, boa parte das coisas vão começar a ficar tokenizadas, vão ficar representações de coisas físicas, as coisas físicas continuarão existindo. E vão seguir cada vez melhores e vão avançando. Alguém vai ser dono dessas coisas, né? Como é que vai ser isso? Vai ser empresas donas de coisas, vai ser praticamente empresas de aluguel de tudo. Tudo vai ser alugado, vai ser empresas donas de grandes propriedades, de coisas, de frotas, de casas, e elas vão alugar aquilo. Eu acredito que é exatamente por esse caminho, viu, Júlio? Porque o que vai acontecer, né? Tu vai poder construir a tua casa, eu acho de uma maneira normal, inclusive não tokenizar ela se tu não quiser. Vai poder comprar um imóvel para ti. Só que eu acho que isso perde um pouco o sentido, da maneira que as pessoas ficam um pouco mais nômades de uma maneira geral. Tu não tem mais tanta necessidade física de estar no mesmo lugar. Tu consegue transferir o teu dinheiro de um país para o outro de uma maneira muito rápida, muito simples, muito segura, e tu não precisa ter tuas coisas aqui. Então, eu acho que é um caminho de que talvez tu não vai ter uma propriedade física nesse local, mas se tu quiser, tu vai conseguir ter. E eu acho que vai ter sempre empresas interessadas em fornecer moradia, assim como tu tem construtoras hoje que levantam prédios e vendem, só que hoje, basicamente, o que tu faz, tu acaba comprando, ou tu vai comprar uma fração de um imóvel através de um fundo de investimento imobiliário, ou tu vai comprar um apartamento. Mas acredito que futuramente tu vai poder comprar apenas uma parte desse apartamento específico e o token desse teu apartamento te dá uma remuneração X que te compete daquele aluguel, do aluguel do imóvel, por exemplo. Acho que são coisas que não estão tão distantes. Eu falo de futurologia porque eu acho que isso a gente vai ver com maior frequência, mas que é uma coisa que eu acho que já existem experimentos nesse sentido de tentar tokenizar as coisas para, acho que tu tem um trânsito de propriedade, de posse muito mais rápido, e que tu vai acabar barateando o custo, né? Tu vai poder vender imóveis no Brasil para alguém fora do Brasil de uma maneira muito rápida, pagando em cripto, e o cara vai ter uma share dentro do imóvel do Brasil sem precisar recorrer a uma bolsa de valores regulamentada pela CVM. Porque
Desculpa, não, Fabrício, tu tá falando uma coisa que eu acho tão genial, assim, tipo, por que tu acha que o Estado vai permitir isso acontecer? Sinceramente, tipo, eu fico pensando, porque isso realmente é sensacional. Deixa eu contar uma historinha rapidinho, pensando num projeto desse. Mesmo num curso que eu fiz na Alemanha, do Instituto Friedrich Naumann, eu conheci um cara que era enfim, ele construía casas no Zimbábue, tá? Resumidamente. E ele captava dinheiro diretamente via, sei lá, embaixada americana, se não me engano. Ele captava dinheiro em dólares, né, e investia na construção civil do Zimbábue, que era, obviamente, muito barato e tudo muito... As terras não valiam nada e tal, por causa da ditadura do Mugabe, acho que é do Mugabe, enfim. Uma ditadura sanguinária, de 40 anos, poder e tal. Mas o ponto é que esse cara fazia essa captação direto e tal, e ele oferecia. Então, se quem quisesse botar dinheiro com ele lá no Zimbábue, tinha que fazer, tipo, através do Swift, através de um monte de coisa. Pensa que todo mundo que tava ali operando aquele negócio tava ganhando muita grana, com margens elevadas e tal. Então, a liberação completa, tipo, qualquer um poder investir em qualquer lugar, sem depender da moeda estatal, fazendo transferências sem ser pelo Swift, é tipo, pô, o Estado vai perder muito poder nisso, vai perder muito poder, imagina, não vai ter a regulação da CVM, não vai ter a regulação da moeda, do Banco Central, não vai ter as taxas, não vai ter um monte de coisa, aí os burocratas vão fazer o quê? Vocês querem desempregar todos eles agora. Se Deus quiser, cara. O coitado do cartório, velho. Estou louco, vocês querem fechar tudo. Um dos pontos principais tá aí, né, cara? Essa parte de... É que tudo isso daí é uma briga contra monopólios, né? Se tu consegue mudar uma coisinha ou outra, e aos poucos tu vai secando as fontes laterais de dinheiro desses negócios que não deveriam nem existir, porque são intermediadores ineficientes e corruptos, porque eles só são intermediadores porque eles têm uma licença específica do Estado pra estar operando. Tipo, mais ninguém consegue fazer isso. E é uma puta bullshitagem. Então, tô com um sistema de árbitros descentralizados, com sistema de inteligência artificial descentralizada que toma decisões muito mais inteligentes e verifica de uma maneira muito mais real do que um cartório, por que tu vai ter esses intermediadores tomando espaço, sabe? Então, eu acho que, calma, é um pouco anarco demais, mas eu acho que ao pouco que tu vai tirando pequenas fatias desses mercados, desse pessoal que se beneficia do monopólio, eles vão secando. Eu acho que não é uma coisa de um ano para o outro, mas pouco a pouco tu vai ver sindicatos perdendo força, tu vai ver associação perdendo força. Por quê? Porque vai secando as fontes de receita desses caras com o advento de novas tecnologias que desintermediam. Então, em pouco tempo, não é que a gente vai extinguir na força, ou... Não, o cara vai ter o poder dele tão... Vai voltar ao normal, na verdade, o poder dele, que é nada, ele é o indivíduo, e não deveria ter direito de se associar ao Estado para impedir que outras pessoas empreendam. Então, tu vai secar tanto a fonte desses caras, aí eu acho que não vai ser um problema pra tecnologia tomar forma nisso daí e conseguir ocupar um lugar central de fato, possibilitar que as pessoas façam essas trocas. Porque tu vai ter secado os caras. Vai ter secado os caras ao longo do tempo e com a perda de força, a entrada de tecnologia fica mais interessante, fica mais fácil. Sim. Para se fazer uma projeção futura, geralmente se extrapola uma tendência atual, né? Pega uma tendência atual, vê para onde que a gente está vindo e extrapola para frente, tu vai determinar determinados pontos futuros, que é basicamente isso que a gente está vendo. A gente está pegando o que aconteceu nos últimos 10 anos para cá, principalmente de 2008 para cá, desde o surgimento de smartphones e tudo mais, que possibilitou o surgimento de muitas outras coisas, e extrapolamos para frente. Mas esse dia eu tava vendo o vídeo que o Fernando Urich fez, vai estar nos nossos show notes, a maior crise financeira global está por vir, é um dos vídeos dele que mais deu audiência, é sensacional. No meio desse vídeo ele fala que essas startups todas, principalmente a que a gente mais puxa saco, que é a Uber, a gente vive falando do Uber aqui no nosso podcast, ele citou vários pontos interessantes pra gente ver, de fato, essas empresas vão se manter ou não no futuro, né? Porque a gente tá extrapolando elas pra frente como se tudo virasse Uber no futuro. Porém, essas empresas elas não são tão lucrativas. Na verdade, elas têm um déficit absurdo. Elas não estão se pagando, elas estão vivendo de dinheiro de sócio. Como é que vai se fechar essa equação, cara? Porque assim, tem um monte de gente botando grana num negócio que ainda não deu grana. O que vai ser isso aí pra frente? Qual é a tua visão? Cara, eu concordo em parte com o Urich nisso daí. Uma hora eles vão ter que enxugar a operação, mas o que eles estão fazendo agora é queimar, pelo menos na minha visão aí, não sou talvez a pessoa mais indicada para fazer uma análise do negócio deles, mas eles estão adquirindo o mercado, cara. Eles estão aproveitando o dinheiro muito, muito barato nos Estados Unidos e basicamente eles estão dizendo esse problema não é meu. Ou seja, tem gente querendo me dar dinheiro, eu vou pegar e vou gastar, porque de fato uma hora vai acabar. E eu não vejo que eles estão fazendo errado. Estão fazendo de uma maneira irresponsável, considerando que pode sim ter uma
uma crise econômica ali na frente, mas eles estão lutando por um market share que nem existe ainda, que na visão deles é o market share de carros autônomos e tudo mais. Então eles estão gastando todo esse dinheiro facilmente disponível no mercado em pesquisa e desenvolvimento e captura de outros mercados, porque eles estão pagando para agora, né? Estão gastando, sei lá, R$1.000, R$2.000 para aquisição de um cliente de agora, para não precisar comprar esse cara no futuro. Então eles estão garantindo uma fatia que, cara, vai chegar outros concorrentes, mas não vão conseguir tomar, sabe? Então estão aproveitando a facilidade de dinheiro no mercado para fazer isso daí, pelo menos na minha visão. Eu acho que não é sustentável, mas também acredito que os caras não sejam burros. Acho que no momento que a coisa apertar, para-se de gastar tanto dinheiro dessa maneira, corta 90% da equipe e mantém o que dá lucro rodando. Isso é uma possibilidade, mas eu acho que o principal ponto deles é que, cara, eles estão capturando o mercado e estão aproveitando muito dinheiro existente. O prejuízo deles está vindo de captura, não está vindo a operação deles. Tu acha que é rentável, que poderia ser rentável? Poderia. Cara, se eles não estivessem gastando os bilhões que eles estão em pesquisa e desenvolvimento para lançar um carro que voa, um motorista autônomo e o escambau que eles estão tentando, eles acredito que já seria um modelo bem mais rentável. Porque até tu vê empresas aqui no sul do país, tem bastantes exemplos, cara, de aplicativos de carona compartilhada, de carro compartilhado, e que são microempreendedores, pequenos empreendedores, que estão com 2.000, 3.000 carros dentro do aplicativo, conheço alguns, e estão dando lucro, cara. Estão felizes, estão rodando, não estão nem brigando com a Uber, porque eles estão em cidades que a Uber não opera, estão lá escondidinhos e tudo mais, e estão conseguindo fazer algum dinheiro com isso. Então, se esses caras conseguem de certa maneira ter resultado positivo, acredito que a Uber conseguiria se não tivesse gastando realmente para estar um passo à frente. O pessoal diz, né, que o negócio deles não é aplicativo de carona, né? É de fato conseguirem projetar um carro autônomo, cortar o custo que tem com o motorista, pelo menos nos países de primeiro mundo, e dar aquele tipo de transporte que a gente via no Minority Report, que é um carro não tripulado levando o cara para cima e para baixo de um lugar para outro, né? A minha dúvida em relação a isso, Sanfelice, é que eu penso, tipo, muitos desses negócios, realmente eles estão se baseando, eles podem queimar capital, e esse capital muitas vezes é um capital que foi inflado por causa das políticas expansionistas monetárias dos bancos centrais, e tipo, eu fico pensando, a gente tá tão longe, talvez, da economia real que a gente teria, se não tivesse ouvido o quantitative easiness e coisas do tipo, entendeu? Eu fico pensando, será que esses negócios realmente são viáveis? Tipo, eu concordo com o que tu falou, se um pequenininho tá dando lucro, o Uber poderia ter dado, a Amazon poderia ter dado lucro muito antes do que deu, e o cara foi segurando, tendo prejuízo, e ele foi quebrando a concorrência. Mas muitas das coisas que ele fez, ele pôde fazer isso justamente porque ele tinha dinheiro a dar com um rodo que é originado de criação fictícia feita pelos bancos centrais, né? Tipo, uma coisa meio... de dois bancos centrais predatórios, né? Tem o governo chinês produzindo dinheiro à torta e direito, e também o americano, e os dois comprando o Brasil com dinheiro que não existe, né? Esse é um ponto bem válido, de certa maneira é preocupante, porque essa transferência de riqueza não é uma transferência real, né? Tá comprando ativos com dinheiro que não tem laço, com dinheiro que não existe, que é fruto de uma impressão aí, e que talvez pra gente seja bom, porque, óbvio, é bom ter injeção de capital aqui, mas se considerar que hoje tá valendo 4 vezes, e se os caras têm uma crise política ali na frente, esse dinheiro pode passar a valer 2 vezes, eles estão comprando pela metade do preço, gente. Então, também é um sinalzinho de alerta, Isso é uma coisa legal de se observar, porque o cara que tá na ponta do empreendedor, ele quer ver o negócio dele crescer, né? Então, eu acho que ele não vai se preocupar com o cenário macroeconômico de, cara, de onde é que esse dinheiro tá vindo, né? Embora, obviamente, o cara deveria ter uma preocupação com isso, mas... Isso é interessante, a gente já falou bastante aqui no nosso podcast sobre essa possível crise que pode vir aí pra frente, e aparentemente os caras estão se posicionando já. Eu já comprei. Eu tô pra comprar ouro, só que eles disparou essa merda. eu tô só esperando. O Trump tá conseguindo convencer, o Trump e o mercado estão surrando o presidente do Fed americano, né? E ele tá baixando a guarda, vai baixar um pouco mais. Eu acho muito interessante que eles estão basicamente pressionando para baixar a taxa de juros, e isso vai garantir a reeleição do Trump e estourar essa crise depois dele reeleito, né? Eu acho que é isso que tá acontecendo. Então, eu quero comprar ouro, mas eu acho que talvez baixe um pouquinho ainda. Mas enfim, né? Isso aí. Não vai baixar, vai subir eternamente agora. Vai subir pra sempre. É que nem o Bitcoin. Então tá, seu feliz. Muito obrigado por esse papo. Só aproveitando aí que a gente falou nisso, só pra deixar minha recomendação. Sim, não, calma que a gente vai pedir agora de vai encerrar ainda, tem muito considerações finais aí. Vamos guardar, vamos segurar a audiência até o fim.
Antes disso, diz a tua dica de livro aí. Tu tem umas dicas boas de livro pra nós. Tá, tem um livro que eu comecei a ler faz pouco tempo e que tá muito alinhado com o que eu tô fazendo dentro da Mutual, que a gente tá fazendo dentro da Mutual, que é a parte de educação financeira, que é, o nome do livro é Nudge, que é basicamente a chamada dele é como tomar decisões melhores sobre saúde, dinheiro e felicidade, que é baseado num estudo científico de como pílulas de informação durante o dia, de uma maneira frequente, elas podem influenciar as pessoas a terem hábitos mais saudáveis. E é um livro interessante porque ele tem uma teoria paternalista libertária dentro dele, que é que a gente não deve tomar as decisões pelas pessoas, mas a gente deve influenciar elas a tomarem decisões mais positivas. Ou seja, eu não vou te restringir de tomar decisões ruins, mas eu vou posicionar as coisas ao teu redor de uma maneira que tu tome decisões mais inteligentes. Então, essa é a primeira, mas ouvi falar que já foi dada a dica desse livro, mas segue o A gente fez um episódio inteiro sobre economia comportamental. Nosso episódio 34. Quem quer se aprofundar no tema antes de ler o livro, ouça o episódio 34. Valeu pela dica. Mas tem uma outra dica de livro, né? Tenho. E é bem vinculado ao Principles, do Ray Dalio, que é o gestor da Bridgewater, que é um dos maiores fundos americanos. O cara sozinho aí é um bilionário de muito sucesso. E que nessas últimas semanas, semana passada, se eu não me engano, ele lançou um artigo falando um novo paradigma. Que ele fala que a gente está no fim de um paradigma antigo, que é tecnicamente o paradigma de crescimento e de injeção de dinheiro na economia e tudo mais. E que agora a gente está tendo um turning para o novo paradigma, e que sempre esse novo paradigma ele é oposto ao paradigma anterior. Então a gente estaria fechando aí, ele diz que esses paradigmas são sempre de 10 em 10 anos, é muito legal, até porque ele fala que comprem ouro, é uma das sugestões dele. E tem esse livro Principles, que ele fala justamente dos princípios que regem a vida dele, a empresa dele, o fundo que ele gere, e como ele utiliza esses princípios nessa gestão de ativos que já tem sido de sucesso aí há mais de 3 décadas. Então é para quem tá nesse momento de entender crise mundial, de se preparar, se acha que vai vir o fim do mundo ou não vai vir, acho que é um bom livro para começar a se aprofundar nisso e ter uma base teórica de um cara que é bem respeitado. Sensacional. Quem escuta o Tapa, eu acho que já deveria ter comprado ouro, porque nós somos pessimistas com o futuro do mundo. E assim, eu espero... Eu não sou. Não, economicamente a gente acha que vai ter um buraco aí na frente. Vai ter um buraco econômico aí na frente. Tem que se preparar para esse buraco. A pergunta eu acho, pelo menos. Dá para aproveitar o buraco econômico lá fora sem machucar o Brasil? Eu acho que é quase impossível. Eu não sei se alguém vai duvidar de mim ou não, eu não quero mostrar minhas notas de corretagem, mas eu comprei ouro no início de maio, tá? Então olhem o gráfico lá depois pra ver a certeira que eu dei nessa. Bom. O Fux, tu tem algumas considerações finais? Não, eu acho só que o Fabrício e essa empresa dele estão na fronteira aí do que está por vir na nossa economia. E eu acho que, embora vá ter crise, vai ter estouro da bolha e tal, e essas coisas vão revolucionar. Essa tokenização, a palavra que eu aprendi hoje, que está por vir aí, parece ser sensacional pra gente, na verdade, para ganhar escala o desenvolvimento humano numa maneira que a gente nunca viu antes. Exatamente. Agreed. Considerações finais, São Feliz? Não, cara, só um prazer estar aqui. Eu vou fazer um comentário que quando a gente tá errado, a gente tem que assumir. Eu tinha alguns amigos, alguns anos atrás, que falavam que queriam colocar um podcast libertário, não sei o que. Eu falava, cara, não viaja, meu, quem é que vai ouvir essas merdas? E eu, cara, eu acho que a gente fez uma mudança de paradigma na política e no cenário econômico brasileiro, que de fato as pessoas estão muito interessadas nisso. Então, que bom que vocês, e eu acho que pena pro meu amigo, eu acho que ele me ouviu e não fez. E que bom que vocês não tiveram que bom que vocês não tiveram eu na vida de vocês pra falar uma merda. Né? Muito bom, ainda bem que eu nunca dividi essa ideia contigo. Ainda bem. Mas é isso, tia. Prazer estar aqui e fico muito feliz do cara de ajudar um pouco a espalhar essas ideias por aí. Tá bom, quando o ouro dobrar, a gente te chama aqui, então espero que o pessoal tenha comprado ouro, vá comprar ouro agora nos próximos dias. Eu quero estar falando das Bahamas quando isso acontecer, então. Então tá, muito obrigado por tudo, cara. Foi uma aula mesmo que a gente teve aqui de empreendedorismo nessa nova era que a gente tá vivendo aí. Valeu, cara, muito obrigado. E muito sucesso pra ti. Muito obrigado, Fux. Sucesso mesmo. Valeu muito, cara. Abraço. Tchau.
E se tiver alguma coisa no meio, assim, que ficou fora do teu agrado, tu pode falar no meio mesmo na hora que acontecer. Não, corta essa parte aqui que eu prefiro que não vá pro ar. Entendeu? Caso eu acabe falando demais, assim. Só se eu xingar o Bacen de repente, daí eu... Exato. Se eu não me engano, o episódio do ele pediu pra cortar ele xingando o Bacen. Cara, acontece mais frequentemente do que a gente quer. Sim, exato. Ficou um pouco... Depois do episódio foi pro ar. Putz, chegasse nos meus professores, ficou meio assim. Foda. Mas vamos lá. Eu dei uma entrevista, o cara perguntou se eu concordava que imposto é roubo, eu falei, mas é claro. Mas isso não quer dizer que eu sou nego, isso só quer dizer que eu concordo. Isso. Exato.